Neste momento o setor automóvel está a atravessar uma grande crise. Essa crise é oriunda não da falta de vontade das pessoas comprarem carros, mas da crise económica que seguiu à crise financeira. Como o setor automóvel deixou há muito de fazer carros para stock, só faz carros encomendados, as pessoas não os podem comprar, logo não há encomendas, e se não há encomendas não há trabalho. É claro que o setor, os grandes patrões do setor, habituados aos grandes lucros do passado, querem manter os níveis de lucro. As percentagens de lucro podem não ser o mesmo valor em dinheiro, mas a mesma percentagem entre o valor do trabalho e aquilo que eles sempre pretenderam ganhar. E por isso recorrem às mais variadas situações. Começaram por recorrer a uma pressão enorme sobre os fornecedores, que por sua vez recorreram a uma pressão enorme sobre os trabalhadores e que agora, como isso não chegou, vem a pressão sobre os próprios trabalhadores das fábricas produtoras de automóveis. Como responder a isto? Bom, isso é uma pergunta muito complicada, porque respostas individuais não servem, respostas coletivas dos trabalhadores não levam a que os consumidores consumam mais carros. Portanto, a situação tem que passar por uma mistura entre políticas europeias e, numa segunda fase, até mundiais, de incentivo ao consumo. De incentivo ao consumo, mas de incentivo ao consumo de carros mais ecológicos, portanto, que criem mais mobilidade às pessoas, mas que poluam menos e que criem, digamos, uma vida futura com um maior equilíbrio ecológico. Portanto, não é fácil encontrar uma solução para tudo isto. Por um lado, o patronato, como já disse, pressiona sobre os trabalhadores estão a viver numa situação individualista, em termos, não diria individualista, diria nacionalista, ou seja, cada país e cada sindicato tenta resolver à sua maneira a situação e uma situação global não se resolve assim. Penso que o primeiro passo será globalizar o sindicalismo, globalizar a união dos trabalhadores, tal como o patronato já se globalizou há muito, globalizar essa união dos trabalhadores para que encontrar políticas que sirvam de alavanca para resistir à pressão do patronato e também para pressionar os governos, a União Europeia principalmente, a que é necessário não um remendo aqui e outra remendo ali, mas sim uma política nacional de apoio ao consumo. Porque se continuamos a apoiar as empresas, mas se os consumidores não consomem os produtos que elas fazem, estamos a deitar dinheiro ao lixo. Portanto, penso que a solução passa exatamente por, primeiro, globalizar os trabalhadores, globalizar as lutas, fazer os trabalhadores estarem representados onde devem estar. Eu costumo referir que, por exemplo, a União Europeia tem um departamento, tem um setor onde reúne o grande patronato automóvel. Era suposto que fosse uma comissão paritária, ou seja, que os sindicalistas fizessem parte dessa comissão. A verdade é que só a IG Metal em toda a Europa tem lá um representante. Por acaso, uma representante, mas que se vê a braço de lutar sozinha contra o grande patronato. Porque depois temos os sindicatos franceses, os sindicatos portugueses, os sindicatos espanhóis, que se preocupam muito com as políticas internas, mas esquecem-se que hoje as decisões estão fora da esfera dos seus países. E, portanto, é necessário participar nessas comissões, mesmo sabendo que elas podem não levar a lado nenhum, mas pelo menos aí ouvem os grandes patrões, porque são eles, aí não mandam ninguém, são eles que lá estão, e ouvem diretamente dos representantes dos trabalhadores aquilo que os seus diretores de recursos humanos lhe levam muitas vezes já deturpado. Portanto, se nós não continuamos a ter uma política nacionalista em termos sindicais, penso que os trabalhadores não irão conseguir triunfar nesta crise. Quero recordar que em todas as crises segue sempre um sistema diferente. O capitalismo tem tido crises em média de 7 em 7 anos, esta é muito diferente, é estrutural, é verdade, mas atenção, vai sair reforçada. Pode não ser o mesmo capitalismo, mas em termos de empresas vai haver fusões, vai haver umas que desaparecem, outras que crescem exponencialmente. E os sindicatos, o que é que tem acontecido em todas as crises, é que têm sido sempre mais fracos.
menos trabalhadores, menos associados, menos gente a pagar a cota, menos dirigentes, menos trabalho e mais antigos dirigentes, porque a juventude, quando chega ao mundo do trabalho, o que vê digamos que um receio de se sindicalizar, porque o capitalismo consegue dizer que os sindicatos são sempre os culpados das crises. Portanto, a gente consegue dar a volta a isto e conseguimos triunfar, ou continuamos a constatar o que existe, a fazer análises sobre o que existe, sem apontar respostas para o futuro.